Pronto. Agora estamos todos aqui. Vocês estão me ouvindo bem agora? Eu tô lhe ouvindo. Tá ok. Tá ouvindo bem, Débora? Tô lhe ouvindo bem. Tá Sem ótimo. falha nenhuma. Vamos lá. Cadê minha turma? Bora, gente. Todo mundo. Vocês já sabem a regrinha da casa, né? Todo mundo Professor, com a câmerazinha ligada, que não tem mais desculpa de não saber. Eu já deixei avisado para vocês, né? Vamos lá. Já estou vendo aqui algumas pessoinhas sem a câmera. Só ver. Até porque hoje, né? Vocês sabem que hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da atividade que nós deixamos na última aula. Vocês sabem disso, né? ei, professor, Diga. é porque para mim ligar minha câmera hoje tá meio complicado, sabe? Minha bebê tá doente, aí eu fico saindo e voltando rápido para cuidar dela. Eu nem assisti a aula anterior por causa disso. Aí eu tô igual uma bruxinha, professor. Tá ótimo. Acho que é Clinton. Clinton, tu colocas o teu áudio no mudo, por favor, tá? Lia, tá me ouvindo bem? Agora, bebê, alto e claro. Em alto e bom tom, querida. Bora lá. Gente, cadê, meus amores? Só tô vendo aqui 18 participantes. Bora, chama esse povo lá no grupo. Deixa eu até mandar uma Boa noite, professor. Boa noite, Joaquim. Tudo bom com você, meu querido? Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem lá no grupo da turma de vocês para dizer para eles que a aula já começou. Quantos alunos tinham na aula do primeiro horário? 32. A turma ainda não estava cheia, né? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar aqui, mas depois eu falo no final da aula. Quero desejar parabéns para todos vocês, tá? Dia 11 de agosto, também é o dia do estudante. Nós comemoramos a data da criação dos 2 primeiros cursos de Direito no Brasil, né? Então, também uma data especial aos estudantes de Direito, aos advogados, aos juristas em geral. E eu quero aqui externar o meu fraterno abraço a todos vocês, mesmo que de forma virtual, mas sintam-se acolhidos, sintam-se sempre abraçados. Nós temos as contingências cotidianas do nosso dia a dia, porém, nós vamos buscar sempre superá-las a cada momento, tá? E eu sempre costumo dizer, e vocês são prova disso, salvo exceções assim muito questões muito, a gente está aí no que a gente puder auxiliá-los. Eu queria aqui deixar o meu carinho e meu abraço para vocês. Obrigada, professor. Obrigada. Eu tenho na chamada com você. Espera aí. Vamos lá. Cadê, menino? Pelo amor de Deus. Tá aqui. Olha, na chamada, eu tenho 54 alunos. Na chamada, eu tenho 54 alunos. Professor, alguns estão com problema de internet. Ainda não tem internet ainda. Tá, então vamos fazer o seguinte, gente.
como foi que ficou organizado os nossos horários, tá? É uma disciplina muito extensa, eu havia comentado com vocês que é uma disciplina muito extensa, e eu notei o cansaço dos alunos com 4 aulas seguidas, tá? 2 no primeiro horário, 2 no segundo horário. Então, eu comentei com o Carlito a respeito de nós fazermos uma cisão, né, dessas 4 aulas. E aí, como foi que ficou acertado? Nós vamos ter, às terças-feiras, os nossos 2 últimos horários, como nós estamos tendo agora, tá? E nas sextas-feiras, tá? Vocês já receberam o horário de vocês, né? Sim. Tá ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já estou com a ementa, eu só estou com uma dificuldade porque nós mudamos de sistema. Alguns professores estão dando aula de lá das AMAIs da municipalidade. Quem não tem suporte de webcam, uma internet um pouco melhor, então a instituição está dando esse suporte aos professores, tá? Eu estou com a dificuldade no seguinte sentido. É normal isso, tá, gente? Na virada de semestre, com relação à plataforma. Eu já estou com o vídeo da nossa última aula, tá? Da nossa primeira aula, né? Da aula passada. Só que eu não estou conseguindo fazer o upload. Inclusive, o vídeo está no YouTube. Eu posso disponibilizar para vocês aqui no chat o link do vídeo da nossa aula do YouTube, mas ele ainda não está na plataforma porque eu não consegui acesso à plataforma. Ai, Tá? Saulo, manda, por favor. Eu queria muito ter assistido a tua aula que eu já perdi, eu não consegui. Olha, Lia, senti sua falta, viu? É, Senti sua falta. perdida, eu fiquei desesperada hoje. Aí a Beth disse que ficava a cargo de vocês, né? Postar o vídeo lá. Uhum. Talvez eu não saiba que tu tá com esse Veja, então problema, vamos né? combinar assim. Então vamos combinar assim, para ninguém ficar sem a aula. Nós tivemos essa questão também dos alunos. Alguns alunos ainda estavam doentes por causa do Covid. Tivemos ainda a questão de infraestrutura, que ainda não voltamos, ainda não foi permitido com que as aulas de forma presencial voltem. Inclusive, o meu mestrado, a gente já recebeu a comunicação da coordenação da pós-graduação do mestrado em Direito da Católica de Santos, que isso vai continuar até dezembro. Então, eu basicamente comecei o meu mestrado, eu vou terminar as minhas disciplinas do mestrado de forma virtual por causa da pandemia, né? E não é graduação, não é especialização, é mestrado. É um nível de estudo muito mais alto e mesmo assim nós estamos na forma telepresencial. E a gente já recebeu esse comunicado, né, do nosso coordenador, do reitor da instituição, dizendo que vai ser até dezembro, né? Então, assim, a gente vai ter que ir se acostumando. Deixa eu só verificar aqui com vocês o link, que eu já fiz o upload da aula do YouTube. Vou só pegar. Ah, você acabou de me mandar no PV. O link, já acharam o link? Já estão com o A link? Cássia me mandou. Mano, esse povo é babado, viu? Tu já achaste, Cássia, o link lá? Manda aí no grupo, aqui no chat. Manda para mim. Professor, eu acho que não dá porque eu tô pelo celular, mas a Lia tem como mandar aí que ela tá pelo Agora apareceu aqui, para mim tá aparecendo que tá gravando. Gente, Agora sim. a gente Começou tá, agora. A gente tá há 200 milhões de anos. Olha, vocês têm que me avisar. Pelo amor de Deus, tu já pensaste num negócio desse? Vou descontar a ponta de vocês. Vocês não me avisaram. Então, Isabel, assim... o marido não passar de cueca aí atrás. Olha, é por isso que eu tô preocupada com essa webcam ligada, né? O meu marido anda pra mana, lá e pra cá. Desliga. Tá bom. Já vou desligar, assim, professor. Então, assim, liguem quando eu for fazer a pergunta para vocês, quando a gente for conversar, que a gente já está aqui há mais de quase meia hora falando, só que infelizmente não estava gravando, vocês têm que me avisar, por favor, tá? Então, vejam bem, nós estávamos comentando a respeito da nossa última aula, já comentamos a respeito da nossa metodologia, como é que vai funcionar, tá? De forma resumida, mais uma vez, agora que está gravando, nós vamos sempre, na aula do dia, nós vamos deixar um conteúdo prévio
de pesquisa para a aula seguinte. Quando for nessa aula seguinte, nós vamos começar com esse debate do conteúdo que vocês já estudaram e vamos sincronizar com o conteúdo daquela aula do dia, tá bom? Na aula anterior, a gente havia comentado a respeito do conceito de obrigações e agora eu quero conversar com vocês a respeito do conceito não das obrigações, mas o que seria a obrigação em si, tá? Então, não, como eu já falei, não se preocupe da webcam, não se preocupe se está escuro, se está claro, se está em alta resolução, se não está. Liga e fala, tá? Não tem problema nenhum. Na aula passada, cadê o Thiago? Boa noite, professor. Boa noite, Thiago. Eu Bom, estou adivinhando. faça as honras, apareça e diga um pouco para a sua turma o que você pesquisou a respeito disso. Vamos lá. Vocês Ok, viram a minha nova momentinho máscara só. da cromática? Que o prof de vocês, ele é do pop, né? Vocês sabem disso, lá da Lady Gaga. Então, pronto. Bora, fala. Tá, ok. Bom, na última aula que o senhor fez, foram 2 perguntas para uma atividade. E eu não tenho conhecimento tão profundo, mas o que eu pesquisei aqui eu vou repassar para vocês, ok? Bom, a primeira pergunta foi: qual a diferença entre obrigação, dever e ônus, certo? Bom, o que eu pesquisei foi isso aqui. Ônus é um vínculo imposto à vontade do sujeito em razão do seu próprio interesse. Já o dever e a obrigação se distinguem porque com substância vincula imposto aquela mesma vontade, porém no interesse de outrem. O ônus não tem... Um momento só. O ônus não acarreta para o sujeito sanção jurídica. Já o não cumprimento do dever ou da obrigação acarreta sanção jurídica para o sujeito. Aí a próxima pergunta foi: o que é obrigação no sentido... Para aí. Vamos refletir aqui um pouco sobre essa questão do ônus e da obrigação. Muito bem feita a sua pesquisa, tá? Sintetizou bem ali alguns conceitos. Claro que em uma semana a gente ia conseguir resgatar um pouco mais de doutrina, mas eu ainda vou indicar para vocês, até porque agora eu estou com a minha biblioteca aqui atrás, então, uma biblioteca bem singela, mas a gente tem ali uma liberdade maior para indicar a bibliografia para vocês, tá? Então, daqui a pouquinho... Mas na aula anterior a gente já fez isso, né? Eu já coloquei para vocês essa questão da bibliografia. E então, veja, qual a diferença de ônus, obrigação e dever? Isso é uma pergunta básica para direitos e obrigações que a gente vai passar até a aula de hoje nessa reflexão. Porque depois de hoje a gente já vai ter noção do que é obrigação e nós vamos seguir já falando obrigação, 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 obrigação. E quando eu falar obrigação, você já vai saber do que está se tratando. Mas antes disso, a gente precisa saber a etimologia das palavras, a gente precisa saber a semântica do termo, tá? Então, quando a gente fala obrigação e dever e ônus, nós estamos falando nada mais do que uma necessidade de você cumprir algo, de você fazer algo, tá? Você vai ter que fazer, ou você vai ter que deixar de fazer, ou você vai ter que dar. É uma necessidade de uma conduta sua. Ou você vai fazer, ou você vai deixar de fazer, ou você vai dar algo para alguma pessoa. Só que essa necessidade, essa conduta, essa imposição, ela pode se dar, e aí quando nós vamos fazer essa diferença, nós podemos perceber que ela pode se dar quanto ao seu resultado, né, quanto ao seu descumprimento, ela pode se dar de maneira com que haja consequências negativas para quem deveria fazer, deixar de fazer ou dar, e não fez.
e de outra sorte, quando não há consequências negativas para quem deveria dar, fazer ou não fazer, e assim não cumpriu, tá? Quando nós trabalhamos com o ônus, por exemplo, vocês vão ver lá na frente, vocês estão... Já vou colocar ali, vou colocar. Vocês já estão no semestre de Teoria Geral do Processo, não estão? Sim, professor. Tá. E vocês vão ver mais lá na frente, dentro do processo, o que é o ônus da prova. Vocês vão ouvir isso. Cabe ao autor provar o alegado e cabe ao réu provar o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Né? Extintivo, modificativo do direito do autor. Então, veja, o que cabe a determinada parte é um ônus. Se aquela parte não cumprir, ela não vai ser penalizada por aquilo. Você vai ter que pagar uma multa de 100 mil reais porque você não conseguiu provar o documento. Um exemplo, você não conseguiu produzir tal prova. Isso não existe. O ônus é uma conduta que você tem que assumir, mas se você não assumir essa conduta, você não será responsabilizado e você não será penalizado. É diferente de quando nós estamos trabalhando dever e obrigação. E aí, quando nós vamos difundir dever e obrigação, a doutrina ela compreende que quando eu trabalho de dever, essa conduta um pouco mais colocada no âmbito metafísico. Dever moral, dever cívico, o dever religioso, né? E quando nós estamos trabalhando com obrigações, é algo mais de ordenamento jurídico, tá? Só que veja, se você descumprir um ônus, quando do descumprimento não te acarreta um resultado negativo. Já é diferente, por exemplo, quando você descumpre um dever ou uma obrigação. E aí você vai perceber um resultado negativo, tá? Desse descumprimento, desse dever. Eu tinha um dever... Vou citar aqui um exemplo, tá? Vocês sabem que eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa espiritualizada, mas eu utilizo esses exemplos às vezes. Eu tenho o dever de não matar. Um exemplo. Não matarás. Tá? Um dever eu não posso matar. Eu vou lá e mato. Eu descumpro o meu dever. Por óbvio, vai ser colocado uma sanção para mim. Eu vou ter ali uma responsabilidade negativa por causa desse meu descumprimento do dever de não matar, que eu vou ser considerado como estar em pecado. Já numa questão obrigacional, eu tenho o dever de fazer algo, eu tenho o dever de prestar alimentos, em uma sentença ou em um acordo, enfim. A gente vai ver isso em direito de família. Eu tenho esse dever, eu tenho essa obrigação de prestar alimentos. Se eu descumpro essa minha obrigação de prestar alimentos, eu vou ser executado. Eu vou sofrer uma sanção negativa do Estado em detrimento ou da minha liberdade, ali com o rito da prisão, ou do meu patrimônio, com o rito da penhora. O que não acontece não é um ônus de prestar alimentos, porque se fosse ônus de prestar alimentos, se eu prestasse alimentos, seria benéfico para mim. Mas se eu não prestasse, não iria ter nenhuma consequência. E não é isso. O ônus é quando eu presto, quando eu cumpro o ônus, ele é benéfico. Mas quando eu descumpro, nada me acontece. Eu não vou ter nenhuma sanção negativa. Já na obrigação e no dever, sim. Então a gente começa a diferença, como o Thiago bem pontuou, analisando a questão do resultado em caso de descumprimento, em caso que nós vamos chamar, de anotem aí, inadimplemento. Tá? Quando a gente trabalha com o direito das obrigações, a gente trabalha como sinônimo de cumprimento da obrigação o adimplemento de uma obrigação. E o não cumprimento de uma obrigação, o inadimplemento de uma obrigação. Quem aqui nunca ouviu o termo inadimplente? Né? E vocês vão ouvir muito isso dentro do livro de Direito das Obrigações, no Código Civil, que o devedor inadimplente ele tem ali suas consequências. Né? Então, por exemplo, você está inadimplente com alguma loja, por exemplo. Por quê?
porque você tinha a obrigação de pagar uma dívida e você não pagou. Então, você está sofrendo consequências negativas por estar inadimplente. Tá? Tiago, segue. Saulo, só um minutinho. Oi, Lia, fala. Peraí, Tiago, Eu fale. Lia. consegui entender a diferença da obrigação para o ônus. Eu só não consegui entender a diferença da obrigação para o dever. Então, vamos lá. A gente vai separar logo nesse início em 2 blocos, tá? O ônus para um lado e do outro lado obrigação e dever, tá? O lado do ônus é o seguinte, você tem que fazer. Se você fizer, ótimo, muito bom para você. Mas tá gravando, né, gente? Tá. Se você fizer, ótimo, muito bom para você. Mas se você não fizer, também não tem problema nenhum. Isso é ônus. Já na obrigação, se eu fizer, ótimo. Mas se eu não fizer, eu vou sofrer consequências. E aí, veja, que a obrigação, eu estou me atentando mais a uma questão de ordenamento jurídico. Tá? Eu tenho uma obrigação de cumprir determinada prestação alimentar ou algo do tipo. Já quando eu falo em dever, eu entro num campo que não é jurídico. Eu entro num campo que ele já é mais metafísico, ele é filosófico, ele é moral, ele é religioso. Então, quando eu trabalhar obrigação, eu estou, a princípio, uma visão bem superficial aqui do início do nosso curso de Direito de Obrigações, eu estou trabalhando com um aspecto normativo, tá? Agora, quando eu estiver trabalhando dever, eu vou estar trabalhando aspectos filosóficos, aspectos religiosos, aspectos morais. Conseguiu compreender? Professor, Consegui. Perfeito. professor, Diga. é a Jéssica. Professor, só para esclarecer aqui, então, no caso do dever, o dever seria assim mais amplo. Seria a espécie, por exemplo, como se fosse um gênero, não é? E a obrigação seria uma espécie, nesse caso. Porque a obrigação, ela já não se dá mais nessa... A obrigação, ela se dá numa relação de credor e devedor, basicamente, não é? Então, ela é mais restrita, vamos dizer assim. Eu te diria que o dever, ele é gênero, tá? Sim, Ao gênero. mesmo tempo que é obrigação, ao mesmo tempo que é espécie. Porque eu não tenho, por exemplo, o que a gente chama, assim, tecnicamente, tá, gente? Eu me apoio em doutrina para falar isso para vocês. Eu não tenho uma obrigação religiosa. Eu tenho um dever religioso, né? Então, uma obrigação moral fica meio esquisito. Então, tem um dever moral, dever cívico, dever filosófico, né? Então, percebam que o ato de você estar, por isso que a gente tem essa divisão, tá? Entre obrigação, ônus e dever. Então, eu não sei se eu consegui sanar a tua dúvida, mas não Saulo, fecha só no conceito, só um instantinho, Lia, mas não fecha só na questão de gênero e espécie, tá? Fecha na questão da origem, tá? Daquela necessidade de você fazer, deixar de fazer ou dar, e no resultado, origem e resultado, tá? Qual é a origem? Se é do campo moral, se é do campo ético, se é do campo filosófico, se é do campo jurídico, ou qual é também a questão de se eu fizer, ok, e se eu não fizer, o que vai acontecer, né? Veja que, por exemplo, tem a questão da castidade, né? De não fazer sexo antes do casamento. Isso, para algumas religiões, é um dever. Você não deve, é um dever negativo. Você não deve fazer sexo antes do casamento. Mas, de forma jurídica, se você fizer sexo antes do casamento, você não vai ser penalizado de alguma forma. Nem a lei te manda fazer, mas também a lei não diz para você não fazer. Entendeu? Então, assim, só aí para o que tu gente fala poder... nesse caso de o que acarreta um resultado negativo seria também no campo moral, psicológico, filosófico. Sim. Por exemplo, Porque tu coloca em tu colocaste em 2 lados, né? Que o ônus ele não acarreta esse resultado consequência negativo. negativa.
E no outro, ele acarreta um resultado negativo, por exemplo, mas também dá para dividir esse 1 em 2, por exemplo, em um resultado negativo jurídico e em resultado negativo Resultado filosófico negativo moral. moral, filosófico, Entendi. religioso. E Professor, daí a gente faz isso. Mas percebam que, sendo ele normativo, sendo ele religioso, sendo ele moral, sendo ele filosófico, você vai perceber um resultado negativo. Você vai perceber uma repreensão. Já no ônus, não. Tá? Então, isso é muito importante. professor, Quem mais queria perguntar? Tem o Vitor, tem uma aluna, que eu vi aqui a voz só cortou. Quem era? Boa sou eu, noite. professor Ângela. Ângela, fala. Vitor, dá só aqui a palavra para a Ângela. Peraí. Um exemplo de dever de não matar, mas não entra no campo jurídico, né, no homicídio. A gente já vai chegar lá, Vitor. Já vamos chegar lá, rapidinho. Fala, Ângela, o que você ia falar. Não, professor, assim, levando para vamos dizer assim, para ser mais objetivo, que eu fiz um esqueminha aqui, a questão da obrigação seria mais uma relação mesmo na questão, aqui no campo do direito, né? Com relação ao credor-devedor. Então, seria essa relação. E já, no caso do dever, seria mais com relação à conduta. Aí, quer dizer que o dever seria a conduta de fazer ou não. Já a obrigação já já é obrigatória a palavra, Jardim, né? Uma relação credor-devedor. Só isso para contribuir, Aí, professor. antes de conversar com o Vitor, só aproveitando aqui o teu raciocínio, e deixando aqui para vocês refletirem, né? Olha o que a Ângela colocou, professor. Eu vi aqui no meu esquema, sintetizei aqui que a obrigação seria uma relação entre um sujeito e outro, entre o credor e o devedor. Ponto. A obrigação, ela é esse vínculo de relação entre um credor e um devedor. Já o dever, não. Só que aí eu deixo um questionamento para vocês, uma reflexão. Quando eu tenho, por exemplo, o dever de não ser corrupto, não estou falando de obrigação legal, tá? Não estou falando de obrigação legal. O dever de não ser corrupto, o dever de não matar, por exemplo, tá? Que a gente já vai chegar ali com o Vitor. O dever de não cobiçar a mulher do próximo, ou o homem do próximo. A princípio, vocês entendem isso como dever, certo? Pela concepção da Ângela, já que eu não tenho ali uma primeira visão, um credor e um devedor. Mas se você for analisar a fundo, você não faz isso porque você não faz isso para quem ou por quem. E se você fizer, você não acredita que tem uma consequência negativa para você, seja no aspecto moral, no aspecto filosófico, no aspecto religioso? Você não consegue, então, formular uma relação obrigacional entre você, devedor, de uma obrigação de não fazer para com a entidade ali superior, aquilo que você acredita, você assume uma obrigação perante ele de dizer, eu não vou, ou ela, eu não vou fazer tal coisa. Porque se eu fizer, eu vou me sentir punido. Então, uma Professor, eu reflexão para coloquei aqui no campo vocês. civil. Oi? Professor, Eu coloquei. Não, só um instantinho, Luciane. É porque assim, professor, eu estou falando assim no direito civil, entendeu? Que foi a Não, minha eu estou te colocação. Não entendendo. tô... A minha E eu estou reflexão entendendo é que você é mais justamente geral. a minha reflexão é justamente nesse sentido, de pegar professor, o dever, já vou te dar a palavra, assim, de pegar essa conceituação que também é válida, não estou deslegitimando a sua conceituação, só que estou acrescentando uma reflexão nesse sentido, tá? Com Antes de certeza, passar a professor. palavra para a Luciene, o Vitor fez um questionamento a respeito de não matar, também ser uma questão legal, uma questão normativa. Vitor, tu vai ver que muitas dessas relações que nós temos com as outras pessoas, ou até mesmo para com o Estado, elas não são exclusivamente, algumas delas, tá?
não são exclusivamente relações obrigacionais no campo normativo ou relações obrigacionais no campo ético, no campo moral, no campo religioso. Até porque nós estudamos isso, tá? Há uma interferência, uma simbiose muito grande entre moral, entre ética, entre direito, tá? Então, por exemplo, se eu digo para você não matar, ao mesmo tempo, essa frase ela assume diversas óticas. Ela assume uma ótica obrigacional, normativa, em que você tem o artigo 121, que o artigo 121 ele não fala não mate. Ele fala matar alguém pena de tanto a tantos anos. Isso eu sou de direito penal, não me perguntem pena, porque eu sou de um outro hemisfério do direito. O direito penal está no sul, eu estou no norte. Então, mas percebam que da leitura da lei, a lei ela não diz não faça tal coisa, principalmente nas questões penais. Ela já te diz fazer tal coisa, ela te dá o verbo de ação, o verbo de conduta. Fazer tal coisa, pena de tanto a tantos anos. Matar alguém, pena de tanto a tantos anos. O que você depende daí? Eu não vou matar, porque se eu matar, eu tenho uma conduta negativa. Já quando a gente percebe essa mesma relação, essa mesma necessidade de conduta de não fazer em um campo moral ou em um campo religioso, a gente vai ver que essa conduta também está dentro de um mandamento, né? Só que o mandamento ele já tem uma conduta impositiva. Ele fala, não matarás. Entendeu? Mas o resultado é o mesmo. O resultado que a norma quer atingir é a mesma, seja ela a norma religiosa ou a norma jurídica. Não mate. Porque se você matar, você tem uma punição, uma consequência negativa. Seja ela na sua liberdade, seja ela no seu patrimônio. Mas você perceba que a raiz da relação, ela pode ser tanto uma relação obrigacional jurídica, normativa, quanto uma relação obrigacional de você dizer, eu não vou matar. Mas por quê? Porque determinada ser superior, determinado ou determinados, no plural, singular, masculino, feminino, seja lá, ou também, se for por convicção própria, se você for ateu, não vou fazer isso, porque se eu fizer, eu não vou me sentir bem. Entendeu? Então, uma não exclui a outra, tá? Nós podemos ter, só com relação ao ônus, tá? Com relação ao ônus, porque o ônus não assume uma conduta negativa de consequência pelo não cumprimento, tá? Mas quando a gente fala de obrigação e dever, a gente vai perceber que muitas vezes elas estão sincronizadas, elas têm ali uma simbiose, tá? Espero Professor, seria a sanção penal? Sim, de uma forma jurídica seria a sanção penal. De uma forma jurídica, se tiver descumpridas a obrigação de não matar, que é o que a lei fala, que não é para você matar, porque se matar você vai ter ali uma punição, você está falando de sanção penal. Agora, se eu te digo, Vitor, não cause dano a outrem. Não cause dano a ninguém, nem patrimonial e nem extrapatrimonial. Isso é uma obrigação. Não, eu estou dizendo para você não causar dano a outra pessoa. Só que aí você vai lá e causa o dano para outra pessoa. Você incorre no artigo 186 do Código Civil que nós estudamos no semestre passado. Se você incorre no artigo 186, você está praticando um ato ilícito, você está descumprindo uma obrigação primária, que é de não fazer algo, não causar dano. E aí você vai sofrer, então, uma consequência negativa. E aí, na órbita do direito civil, vai ser uma sanção civil. Agora, as sanções elas vão se excluir? Como eu te disse, não. Porque, por exemplo, a gente também tem no Código Penal a figura do crime de dano. Né? Então, você pode responder por uma sanção penal, uma sanção criminal, ao mesmo tempo uma sanção civil. Tá? Ok. Beleza. Perfeito. Tiago, continua.
A gente parou na questão da diferença de obrigação, ônus e dever. Gente, e até o nosso querido aluno novo, ele vai perceber isso. Até aqui, tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo Pode tranquilo. seguir por mim. Então vamos seguindo. Tô Vamos tranquilo. seguindo o barco. Professor, acho que o Thiago não vai falar mais. Por que ele não vai falar? Ele mandou lá no chat. Peraí. Sim, mano, e não tem carregador nesse teu celular. A Luciene Para que com o queria teu falar, truque. professor. Tá bom. Pera lá, rapidinho. Então, assim, eu até perdi o que eu ia falar. Tá, vamos seguindo, tá? Luciene, tu querias falar. Diga, meu amor, fale. Ou teu celular também tá com bateria fraca, Luciene? Cadê a Luciene? Cadê a Luciene? Tá, vamos seguir. Depois a Luciene entra. Tudo ok. Obrigado, Lia. Vamos seguir, gente. Vamos devagar, porque o andor é de barro. Tá, vamos devagar. O Thiago, ele fez a primeira parte, tá? Então, eu quero mais um aluno para falar sobre ainda essa primeira parte, sobre essa compreensão. Tá aí, Voltartes, né? Professor, licença. Essa lá tá com bateria fraca, vou colocar para carregar. Ah, tá. Pensei que tu não tinha carregador no seu celular. Sim. Eu quero mais um aluno para falar sobre isso que o Thiago falou, sobre a diferença de obrigação, ônus e dever. Ou vocês querem que eu fale? Que eu aponte? Eu quero falar, professor. Fala, Cristiane. Qual a diferença entre obrigação, dever e ônus? O dever jurídico se refere a situações patrimoniais ou não patrimoniais. E obrigação se refere ao dever jurídico, que é de natureza patrimonial. Ônus jurídico é a necessidade que alguém tem que adotar um comportamento para proteger o interesse próprio. Exemplo: o sujeito ativo pretende que eu devolva um valor. Eu posso devolver ou não, que é um caso de dever jurídico. Já o ônus jurídico, eu tenho o interesse de proteger um bem em que a mim pertence. Se eu não contestar, eu concordaria com os fatos alegados pelo autor, ou seja, o sujeito ativo. Volta, peraí, volta. Volta aí. O ônus. O ônus jurídico, eu tenho o interesse de proteger um bem em que a mim pertence. Tá. Se eu não contestar, eu concordaria com os fatos alegados pelo autor, ou seja, o sujeito ativo. Tá, continua. Não, professor, foi até aí a minha pesquisa. Foi até aí? Tá. Foi. Mas até aí, Saulo, no que ela falou com relação ao ônus. Cadê não... tu, Lia, que eu não tô te vendo? Ah, mano, eu tô de bebidão. Ah, mano, eu acabei de te ver. Agora quando tu entraste. Para com a cara. Escuta, a questão do ônus que ela falou, mas o caso dela concordar, mas se for algo que seja negativo para ela, já sai do ônus do que não acarreta resultado negativo. Ficou meio Então, conceito. tá, vou te explicar. Porque o que ela trouxe aqui? Ela trouxe um conceito muito mais que Cristiane, tu pegaste isso onde? Foi em livro de direito civil ou livro de direito processual civil? E professor, eu gosto muito de estudar por videoaula no YouTube. Aí eu peguei de lá, de um professor. Tá, por quê? Quando a gente trabalha ônus, é por isso que eu falo que vocês vão ver isso em direito processual, tá? E aí já pegando aqui a resposta da Lia. Quando a gente trabalha ônus da prova, isso é uma coisa. Eu tenho que alegar e eu tenho que provar aquilo que eu estou alegando. Quando eu falo que, por isso que eu tenho muito cuidado em indicar a bibliografia para vocês, por causa disso, tá?
Quando eu falo que se eu não impugnar a questão das alegações do autor, eu estou em uma seara muito processual. O nome desse princípio é o ônus da impugnação específica. Esse ônus da impugnação específica, ele é um princípio utilizado dentro do processo civil em caráter de exceção, ou seja, em caráter de defesa, quando, por exemplo, a Lia chega e ela diz: o Saulo roubou meu iPhone. Se ela diz isso dentro de um processo e eu me calo, eu não cumpro com o ônus da impugnação específica, o processo segue sendo considerado válido aquilo que a Lia falou, sendo considerado verdadeiro aquilo que a Lia falou. Tá? Mas, professor, isso não vai prejudicar a sua situação processual? Em tese, isso poderia prejudicar porque são considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que as provas não demonstram o contrário. Tá? Porque, por exemplo, vamos lá, por isso que quando a gente pega um conceito desse, a gente precisa dar uma volta imensa lá em Nova York para poder destrinchar o conceito, para não absorver errado. Tá? Nós falamos, então, que esse conceito que ela Não, deu foi... peraí, vamos fazer o seguinte, Jorge e Lia. Jorge e Lia, coloquem o microfone de vocês no mudo. Quando eu terminar de explicar, aí vocês voltam, que a gente precisa se concentrar. Tá? Quando eu falo em ônus da impugnação específica, tá? Foi o que ela tratou agora, são considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor se eu não impugnar. Tá? Veja bem, isso daí é uma matéria processual. Tá? Esse conceito que ela deu foi de direito processual civil. Tá? Porque o ônus, ele é híbrido, ele pode ser tanto de direito material quanto de direito processual. Mas essa questão de considerar os fatos alegados pelo autor como verdadeiro, e isso é o descumprimento de um ônus processual, tá? Aí a Lia veio e falou: professor, mas isso não acarretaria, mesmo sendo um ônus, isso não acarretaria prejuízo? Jorge, coloca o teu microfone no mudo, que daqui a pouco a gente vai destrinchar o conceito, tá? E aí eu te dou a palavra, só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Aí a Lia fala: professor, mas isso não vai acarretar, então, dentro de um processo? Ah, poxa, considerou como verdadeiros fatos alegados por ele. Tudo bem, em tese, sim. Só que percebam que esses fatos, eles não são com uma presunção absoluta. Ah, pronto, deixou a revelia. Sem problemas, querido. Sem problema. Não se preocupe, não. Só sigamos. Ah, professor, isso vai ser considerado de forma absoluta dentro do processo? Não. Tá? Porque se as provas mostrarem o contrário, essa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ela cai. A Lia chegou e disse: Saulo, tu pegou meu iPhone, eu vou me calar. De forma relativa, isso vai ser considerado dentro do processo como verdadeiro. Mas lá na frente eu junto um vídeo de que não foi o Saulo que roubou o iPhone da Lia, foi o Everson, né? Então percebam que essa presunção ela é relativa, ela não é de forma absoluta, tá? Então a gente tem que ter cuidado quando nós trabalharmos conceitos de direito material ou conceitos de direito processual, em que pese nós estejamos dentro de um direito processual civil ou dentro de um direito material civil, são disciplinas completamente com institutos e formas distintas. O direito processual civil serve ao direito civil, mas eles não são iguais, tá? Então, o mesmo instituto que cabe a um pode ou não caber ao outro. O que eu não posso é trazer de um instituto, de uma lei, que ela é adjetiva ao Código Civil, que ela acrescenta ao Código Civil e torná-lo como conceito de direito civil, tá? Então, quando a gente trabalha essas questões de fatos e provas e considerar verdadeiros fatos alegados pelo autor, a gente está numa sistemática mais processual do que material, tá bom? Mas, Cristiane, a sua pesquisa está muito boa,
tá? Você conseguiu sintetizar bem. Eu só faria essa observação de que fatos e provas a gente aborda de uma forma muito mais precisa essa questão do ônus probatório, do ônus de impugnação específica, não dentro do direito civil, mas sim do direito processual civil. Tá bom? Jorge, tens alguma dúvida, meu querido? Tá tranquilo? Qualquer coisa pode botar aqui no chatzinho. Lia, como é que tá aí? Bora, eu tô vendo vocês muito caladinhos. Cadê aqui? Raul. Agora eu consigo ver vocês todinhos aqui na minha tela. De 20 em 20. Não vai escapar nenhum. Bora, cadê o Raul? Cadê Luciene? Voltaste, Luciene? Dayana Ribeiro. Cadê a Dayana? Tudo Professor, ok, Isabela? ela Tudo pediu para ok. justificar porque a internet dela tá caindo, ela não tá conseguindo entender, tá falhando muito. Quem ia? Desculpa. Elisângela. A Elisângela? Tá, tudo bem, sem problemas. Luciene, tudo tranquilo, querida, aí com você? Tá entendendo direitinho? Cadê Luciane Quaresma? Cadê você? Professor, a minha internet tá legal. Não tem problema, Luciene. Só tu ficar aí já tá ótimo, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a minha lista de chamadas. Vamos lá. Cadê a... Cadê a Débora? Débora Quaresma, Luciane Quaresma. Cadê o pessoal aí do Quaresma? Oi, professor, estou aqui. E aí, Boa noite. Débora? Por que você sumiu, Tudo querida? bem? Fica aqui comigo. Não, estou aqui. Não suma. Tudo bem. Cadê a Luciane? Estou aqui, professor. Tá ótimo. Tá tudo tranquilo, querida? Sim, sim. Tudo Tá. tranquilo. Só responder aqui. Lia, não coloquei ainda, tá? Como eu falei, eu estava com dificuldade para acessar a plataforma. Mas quando eu acessar, eu vou já ver com o Calito daqui a pouco. Já vai dar 10 horas, umas 10h20 a gente encerra, tá? Porque eu tenho que pegar, baixar do Zoom e conversar com ele a respeito de como que eu vou colocar essa aula para vocês, tá? Na aula seguinte, e calma que ainda tem mais 2 alunos, tá? Não fujam. Na aula seguinte, nós vamos trabalhar sujeito das obrigações, tá? E eu quero quem não pode ser sujeito de obrigação. Quem pode, a gente vai saber. Mas eu quero que vocês pesquisem quem não pode ser sujeito de uma obrigação. Vamos ver o que vocês me trazem daí. Tá? Vamos continuar aqui na nossa aula. Débora, fala um pouquinho para mim da segunda pesquisa, da segunda parte da pesquisa. Nós fizemos a primeira, né, que é para conceituar e diferenciar obrigação, ônus e dever. A gente já esclareceu isso. Agora eu quero, Débora vai falar um pouco sobre a segunda parte da pesquisa e Cássia, Certo. tá? Já vai preparando aí, Cássia. Já vai vendo aí o que tu tens para falar. Vai, Débora, fala pra gente. Certo. O que é uma obrigação? Seria essa pergunta. Isso. Certo. Eu pesquisei nesse sentido, em breves linhas. Obrigação é um vínculo Ela entre... é chique, né, gente? Vocês já perceberam que ela já fala assim. Ela não fala que ela pesquisou pouco.
Ela fala que ela pesquisou em breves Em breves linhas. Ela é Linhas mestra, bebê. Ela não é só uma calma, graduanda, ela é mestra já. calma. Educação, calma. Direito ainda tenho que aprender muito. Mestre em direito é esse doutor aí, que não é nem mestre, ele já é doutor para mim, PhD, pronto. Ah, que isso, obrigado. O senhor é ótimo, professor. Lhe admiro muito. Obrigado. Vamos lá, em breves linhas. Obrigação é um vínculo entre credor e devedor, acerca de uma prestação. Eu também consegui um outro conceito que eu achei interessante para aprofundar ainda mais a pesquisa, que tendo um nexo causal oriundo de uma relação de crédito-débito, nos artigos 233 a 388 do Código Civil, quem quiser aprofundar, né? Ou por virtude de atos ilícitos, artigos 186 e 187. Atualmente, artigos 927 a 954 do Código Civil. Sendo que, retornando, né, das linhas gerais, em suma, vamos dizer assim, resumindo, obrigação seria o vínculo entre o credor e o devedor acerca de uma prestação. Dessa forma, extraímos que toda obrigação tem esses três elementos: sujeito, vínculo e prestação. Os sujeitos da obrigação podem ser divididos em... Não é preciso falar o sujeito da obrigação de ser aula que vem. Ah, tá. Fala só do vínculo. Fala só do vínculo. Só o vínculo, tá. Então, quanto ao vínculo, trata-se da ligação entre credor e devedor, a qual faz com que este deva realizar a prestação em favor daquele. O vínculo pode ser a lei, um contrato, a relação de parentesco e etc. Por fim, a prestação será sempre uma conduta humana, a qual poderá ser de dar, fazer ou não fazer. Entrei até a questão da prestação, né? Que seria, no caso, os três elementos: sujeito, vínculo e prestação. Aí, como o sujeito ficou para a aula que vem, eu dei ênfase ao vínculo e à prestação. E a prestação, perfeito. Certo. Amei. Percebam que, quando eu falo de obrigação, eu não estou ali alinhavando em linhas gerais a questão de algo que eu devo fazer, né? Eu estou, a princípio, estudando um vínculo que foi criado. Seja um vínculo que foi criado pela lei, seja um vínculo que foi criado pelo contrato, seja um vínculo que foi criado pela consanguinidade, seja um vínculo que foi criado por aspectos morais ou filosóficos, não sei. Mas que um vínculo foi criado, isso foi. Uma relação psicológica, ela foi criada aí, entre dois sujeitos, né, que nós vamos estudar na aula que vem. E aí nós vamos até mesmo compreender que, quando, por exemplo, cadê o José Cláudio? José Cláudio, por exemplo, eu estou aqui me afogando, né? Fui tomar um refrigerante lá no JB. Tá me ouvindo, José Cláudio? Eu estou falando aqui pro meu highlight. Eu estou falando pro meu highlight. Mazuel, estás aí? Pronto, professor. Pronto. Mazuel parece militar. Pronto. Mazuel, vamos lá. Presta atenção. Ele é militar, Mazuel? Sou ex-militar do Exército, já. Ah, tá. Porque tinha pessoal na nossa turma, né? Que era o Vitor, tinha uma galerinha ali que era... E são militares, são da Polícia Militar, eles. Policial militar, policial civil, na nossa sala tem. E afins. Me sinto super protegido na sala, mano. Aquilo ali é blindado, aquela sala. Mas enfim, vamos lá. Brincadeiras à parte, perceba que esse vínculo, quando a gente fala que é um vínculo que ele pode ser legal ou um vínculo que ele pode ser, inclusive, moral, digamos que eu fui lá tomar uma Coca-Cola lá no JB e fui andar ali naquele trapichezinho, que tem uma partezinha que a gente desce, né? Que vai lá ali para a água. E eu não sei nadar, né? Em que pese realmente eu saio. E aí eu não sei nadar e eu começo a me afogar. E aí o Mazuel me vê e vai lá e me ajuda. Eu tenho ali uma obrigação de retribuir o Mazuel. A lei, ela me diz, olha,
Mazuel te salvou, tu tem que dar 10 mil reais para ele? A lei diz isso? Não. Cadê meus outros alunos? Eu estou falando com quem? Com meu... Não, professor. Não, No professor. mínimo, obrigado. Eu professor. acredito que não. Moralmente, Não talvez, seria, né? não seria uma obrigação. Não seria uma obrigação. Talvez um dever. Seria talvez um dever. Poxa, eu tenho o dever de retribuir um Mazuel. Mas se eu não fizer isso, se, por exemplo, eu tenho ali uma compreensão de que eu deva retribuir as coisas boas que são feitas para mim, porque se eu não retribuir, eu não vou ter coisa boa na minha vida, então eu vou ter uma consequência negativa se eu não retribuir essa conduta que o Mazuel teve comigo. Agora, percebam que, se, por exemplo, eu estou no JB, fui tomar uma Coca-Cola lá, e esqueci o meu iPhone XS Max dourado 256 GB em cima da mesa. E fui embora. Perdi meu celular. Perdi. O Mazuel chega, acha e diz, olha, Saulo, olha, professor, tá aqui, eu achei seu celular. Vocês acham que eu deveria retribuir o Mazuel? Que a lei me diz que eu deveria retribuir o Mazuel de alguma forma? Vamos tirar aí as questões éticas, as questões morais, vamos falar aqui de forma legal. Vocês acreditam que a lei diz, olha, ele achou, então você vai ter que retribuir ele? Da mesma forma como ele salvou a minha vida também. Teve uma boa conduta. Vocês acham que? Não. Eu acho que não. Acho que não também. Também não? Também não? Tá. Então, Acho abram que não, o até artigo porque logo no começo. 1233 do Código Civil de vocês. Qual é o artigo aí, professor? 1233. Ok, professor. Acharam? Já. Deixa eu abrir aqui o meu. Vamos lá no... Olha, gente, agora nesse início, como eu não sei a realidade de vocês com relação ao VADMEC, com relação ao Código Civil, eu falei na aula passada, tá? Que vocês podem entrar na internet, assim, no celular mesmo. Tem um aplicativo que no meu Android eu tinha, que no iPhone eu não tenho, mas é OAB de bolso, tá? Vejam se vocês acham aí na loja de aplicativos de vocês. E aí tem tudo, tem Constituição, tem Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, tem tudo, 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 tudo. Então, se você não tiver como comprar o Admecum, veja pelo menos no celular, tá bom? Para nesses momentos aqui a gente estar junto. Então, poxa, o professor não usa a lei logo no início. Eu não uso porque eu sei da realidade de alguns alunos que não têm condições de comprar um Código Civil ou ainda não tiveram acesso ao Código Civil. Então, a gente tem ali que ponderar e também tem essa responsabilidade social. Mas vamos lá. Anotem aí. Tem no 1233 o seguinte. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então, a gente percebe que achou, tem que devolver. Achado não é roubado? Não, porque são dois tipos penais diferentes. Se você achar e você não devolver, é apropriação de coisa achada, do que roubar, que é você subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Tá?
Então, pelo 1233 do Código Civil, achou, tem que devolver. Mazoel achou meu celular, viu ali a minha foto, belíssimo, no coisa. Ah, eu sei quem é, esse é meu professor. Tem que devolver. Aí eu perguntei para vocês o seguinte. O Mazoel me entregou. Eu tenho alguma contraprestação a dar para o Mazoel? Eu tenho alguma obrigação legal para com o Mazoel? De alguma recompensa? A maioria disse que não. Mas leio, então, o 1234. Vamos ler em conjunto. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% de seu valor. Também vai ter direito, né, à indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Então, veja, frise aí que ele tem direito a uma recompensa não inferior a 5% do valor da coisa achada, bem como uma indenização pelas despesas que ele fez com a conservação e transporte. Então, veja, além de eu ter uma obrigação legal com o Mazoel de dar 5% do valor do meu iPhone, se eu estiver em Belém e ele vier a Belém me entregar, eu ainda tenho legalmente a obrigação de indenizá-lo. Tá? Então, aí a gente começa a descobrir como quase tudo da nossa vida, se não tudo, é direito civil, é direito obrigacional. Deixa eu ver aqui uma pergunta que a Cristiane foi salva. Ai, Jesus, vocês são ótimos. Será que as pessoas que já acharam dólares em uma mala receberam esses 5%? Olha, menino, isso daí eu já não sei te falar. Isso já foge da minha alçada, né? Falar lá dos dólares. Na verdade, isso é uma questão de falta de conhecimento também, né, Saulo? Assim, achou, aí apareceu o dono, devolveu por questões morais, éticas, sei lá, pessoais. Mas aí, como é uma questão, se tu fores pensar que é uma questão só moral, uma questão só ética, a pessoa pode dizer para ti, olha, muito obrigado. Essa vai ser minha recompensa. Entendeu? E aí você vai dizer, não, pelo 1233 e 1234 do Código Civil, eu tenho direito a 5% do valor da coisa que eu achei. E mais indenização por transporte, por conservação, por tudo. Então, tá vendo como a gente consegue perceber as coisas? E a própria legislação, muitas vezes, ela traz um aspecto moral, um aspecto de dever moral. Poxa, a pessoa achou, seria interessante você devolver. Ela pega e legitima isso, né? Eu acho que foi o Vitor que eu expliquei para ele justamente essa questão, que muitas vezes nós íamos ter uma sincronia entre uma obrigação que estaria positivada e uma obrigação que não, ou um dever que não estaria positivado, né? Então, é justamente nesse sentido que nós vamos fazer esse nosso trabalho do curso, tá? De as obrigações e sempre trazendo bem para a realidade de todos nós. Dando continuidade, Cássia, contribui aí com a gente agora nesses 15 minutos, tem 5 minutinhos. Não tem problema, Dayana. Não tem problema. Sem problemas, tá? Fala pra gente, Cássia. Tem uns 5 minutinhos pra gente encerrar. E aí eu já deixo as orientações para a aula que vem e a gente termina a nossa aula. É sobre a segunda pergunta, professor? Isso, sobre a obrigação. Sobre a segunda pergunta. Eu coloquei aqui um conceito do Anderson que eu achei interessante, que ele diz assim... Anderson Scriber, né? Isso. O termo obrigação pode ser empregado na técnica jurídica em 2 sentidos. Em sentido amplo, obrigação é sinônimo de dever jurídico, de qualquer natureza. Em sentido estrito e mais técnico, todavia, o termo obrigação é usado para designar uma espécie particular de dever jurídico, o dever de prestação. Esse é o significado que lhe empresta o Código Civil no livro 1 da parte especial. Os romanos definiam a obrigação como vínculo jurídico pelo qual estamos obrigados a pagar alguma coisa, segundo o direito da nossa cidade.
Modernamente, a obrigação é definida como a relação jurídica mediante a qual o devedor fica adstrito ao cumprimento de uma prestação ao credor, que tem o direito de exigi-la. Então, o que eu entendi, eu fiquei até meio confusa, né, quando você começou a explicar. Não, mas a gente vai te desconfundir. É que a questão da obrigação, ela está mais ligada com os direitos pessoais, o que envolve relações entre o credor e devedor e de cunho patrimonial, econômico. Tá. Sim, Cássia. Também muito obrigado. Parabéns pela pesquisa, como todos os outros alunos. Aquilo que eu falei para vocês, eu esqueci agora quem foi que havia perguntado e falado sobre gênero e espécie. Foi a Jéssica. Foi a Jéssica, né? Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo que eu falei, olha, compreende dever como gênero, de um modo geral, e também compreende como espécie. Por quê? Dever, quando eu vou trabalhar, como o próprio Anderson falou, eu tenho dever lato sensu, que envolve o dever estrito sensu, que é isso que a gente estava falando agora, e a obrigação jurídica, né? Então, quando eu falo dever jurídico, tá? E aí eu volto, faço ali, rememoro a questão da obrigação jurídica, é justamente a criação desse vínculo entre dois sujeitos, o sujeito passivo e o sujeito ativo, com o qual o sujeito passivo dessa obrigação está adstrito, ele está obrigado a, literalmente, ele está coagido a cumprir com algo, a fazer, a deixar de fazer ou a dar, né? Então ele tem o dever de fazer, deixar de fazer ou dar. Só que esse dever, ele é um dever no sentido técnico, obrigacional, obrigação, tá? Não confundamos com o dever lato sensu, dever em sentido amplo, tá? Que foi o que eu comentei agora com vocês. Tranquilo? Diga. E também muitos autores que eu vi, o Carlos Roberto, o Cristiano Chaves e o Nelson, eles usam o termo que a obrigação é uma relação jurídica transitória. O que significa esse termo deles falarem que seria transitória? Então, a obrigação é uma relação jurídica transitória. Porque, veja, eu estou obrigado a fazer o quê? Saulo, tu estás obrigado a me dar 750 mil reais. Vou utilizar aqui o valor do exemplo. Aqui. Saulo está obrigado a dar para a Cássia 750 mil reais. Sujeito ativo, credor, Cássia. Sujeito passivo, devedor, Saulo. Prestação, dar 750 mil reais. A gente até está avançando um pouquinho, mas é bom que a aula ela sempre avança, a gente não se limita no conteúdo. E aí, dessa relação obrigacional, sujeito passivo, sujeito ativo e a prestação, veja bem, qual é a minha obrigação contigo, Cássio? Te dar 750 mil reais, certo? Certo? Perfeito. Da feita que eu te dou os 750 mil reais, essa obrigação ela não existe mais. Porque eu cumpri com a obrigação. Então ela tem um caráter transitório. Ela não tem esse caráter perpétuo. Eu não vou ficar te devendo para sempre 750 mil reais, porque uma hora essa obrigação ela vai se extinguir. Seja pelo adimplemento, seja pela perda da coisa, seja pela prescrição. Uma hora essa prestação ela vai se extinguir. Entendeu? E aí, quando nós formos estudar as formas de adimplemento de uma obrigação, a gente vai ver como é que ela vai se extinguir. Tá? A obrigação de dar coisa certa, a obrigação de... A gente vai ver a quem pagar, quando pagar, local de pagamento. Tudo isso a gente vai ver. Justamente porque se referindo, eu só não quero adiantar muito conteúdo, mas se referindo nesse sentido, de que essa obrigação ela não é perpétua. Não há obrigação para sempre. Esse termo para sempre no direito, ele é muito, 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 muito delicado. Tá? Professor, mas deixa eu lhe perguntar.
um aluno desses, né? Tipo assim, Saulo by 2013, que eu era enjoado. Eu acho que se eu me tivesse como aluno, mano, Deus me defenda. Ah, professor, mas o Superior Tribunal de Justiça disse no julgamento do recurso especial que a obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge, quando o cônjuge estiver doente, ela é perene. Ela vai se protraindo no tempo. Aí eu ia dizer, tá bom, Saulo, e esse cônjuge não vai morrer, não? Morte do credor, gata. Entendeu? Não tem obrigação que é para sempre. Não tem obrigação que é para sempre. Quem me disser que tem obrigação para sempre, respeito, respeito. Minha convicção pessoal e profissional. Não tem obrigação para sempre. Uma hora essa obrigação vai deixar de existir. O fim do mundo. Pronto, acabou. Não tem mais nem credor, nem devedor, nem obrigação. Ah, professor, mas o senhor está sendo muito drástico. Mas quando eu falo para sempre, é para sempre. Se há uma possibilidade dessa obrigação não ser para sempre, então ela não é para sempre. Entendeu? Então, por isso, caso eu te dei toda essa volta, assim, exemplos assim, bem claros, bem de brincando também, que é para a gente entender justamente que é uma das características da obrigação, que nós vamos ver lá para frente, mas você bem colocou desde agora, essa transitoriedade da obrigação. Tá bom? Tá bom, que às vezes assim parece um termo simples, né? Mas aí a gente acaba não entendendo. Mas quando a gente vai refletindo, a gente começa a perceber que, por exemplo, uma palavra é transitório, é definitivo, mas se for transitório, a gente começa a refletir sobre isso. É muito interessante essas reflexões. Muito obrigada. Nada. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu post-it, tá? Eu vou anotar aqui os compromissos com vocês, que eu sou desses, para não esquecer. Eu tenho que passar para vocês a ementa do curso, tá? Eu tenho que fazer o upload das 2 aulas, da de hoje e da aula anterior. E o que mais que eu tenho que fazer, que já me cobraram aqui no chat? Ah, tá. Vamos lá, bibliografia. Vamos lá, gente. Eu vou aproveitar esses minutinhos aqui de aula. Eu vou só entrar aqui no Gloobly. Eu quero mostrar para vocês a capa do livro, que eu acho que vendo na imagem é melhor. Mas me digam, como os alunos que não estavam na aula passada, como foi as férias de vocês? Ficaram em casa, respeitando o isolamento social? Boa noite, Saulo. Nada, boa noite, meu anjo. Eu não assisti a aula passada. As minhas férias foi boa, graças a Deus. Que ótimo. E a sua foi boa também? As minhas, graças a Deus, eu descansei bastante. Que bom, né? Estudei bastante também pro mestrado, menina, que eu tô para ficar doido. Tá Mas bom. é assim mesmo, olha. Sim, Que bom que você vai continuar com a gente, ouviu? Ai, continuo, Deus o livre. Você já foi ameaçado. É verdade. Já foi ameaçado. Professor, o senhor tem que ficar com a... Não tem coragem de abandonar, gente. Não tenho, mano. Não tenho. Eu não tenho. Eu falo mesmo. Ai de vocês que não me coloquem como nome da turma de vocês, que vocês vão ver só. Eu mando retroagir as notas de vocês. Me aguarde. Vocês ameaçam, é? Vocês ameaçam, nem sei. Tem jogar. Bora lá. Tá aqui.
Olha, gente, vou compartilhar aqui minha telinha com vocês. Share screen. A gente é moderna. Share. Vocês estão vendo, né? O meu ainda está carregando ainda. Ainda não apareceu. Agora. Nós temos esse aqui, tá? Que é o Manual de Direito Civil, volume único, do professor Pablo Stolze e do professor Rodolfo Pamplona, tá? Esse aqui, ele já tem a edição. Você pode achar tanto o Manual de Direito Civil deles, tá? Quanto o curso de Direito Civil, tá? Que aí você vai pegar no volume, eu acredito que seja o volume 2. O volume 2 deles. Vou só confirmar aqui para vocês, peraí. Saulo, Oi, qual é a fale. diferença do curso de direito para manual? Manual. O curso ele é mais completo. Cada livro é uma disciplina. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 7, volume 8. O manual ele é mais condensado. Então, o conteúdo que você teria. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás. Bem aqui tem o curso da Maria Helena, que são esses azuizinhos aqui, ó. Tá? Então tem volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse tanto de material aqui, ele vai estar condensado num único livro. Claro que por Então, ele é óbvio, resumido, né? ele vai dar um resumo, isso. Tá? Ele vai dar um resumo. Então, deixa eu colocar aqui obrigações, para vocês verem. Tá aqui, ó, é o 2. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Tá? É o 2, obrigações. Tá? Então, a gente tem tanto o manual, esse bem aqui. Vocês estão vendo o meu mousezinho ou não? Vocês conseguem ver a mãozinha do meu mouse? Sim. Tá, Sim. então temos tanto esse aqui, o Manual de Direito Civil, volume único, do Pablo Stolze com o Rodolfo Pamplona, e temos dos mesmos autores, gente, eles são fantásticos. O Pablo e o Rodolfo, eles têm assim, eu acho que é um toque por sintetizar, por deixar cada vez mais claro as coisas. Eles não se descansam enquanto eles não te disserem da forma mais clara e lúcida possível. Entendeu? Então, eu acho muito interessante tanto o manual quanto o curso de Direito Civil deles. Tá? Essa é a primeira e segunda bibliografia. A segunda é da nossa querida professora Maria Helena, tá? Que vocês já conhecem. Temos os quadros sinóticos, aqueles esquemas que ajudam na véspera da prova, né? Quem aí já... Qual mais tu usa, Saulo? Todos, tenho todos. Tenho todos. Tenho o manual. Pra gente que é aluno, Saulo, que não tem dinheiro para comprar todos, escolhe um. Amiga, por isso que eu tô te falando, que não é que eu use um ou outro. Se você disser, professor, todo mundo comprou Maria Helena. Eu pego o meu Maria Helena, bem aqui. Professor, todo mundo comprou Carlos Roberto. Tá bem aqui. Professor, todo mundo comprou Fábio Ulloa. Tá bem aqui. Professor, todo mundo comprou Pablo Stolze. Mas com relação à leitura clara, Pablo Stolze. Pablo Stolze. Pablo Stolze e Carlos Roberto. Pablo Stolze e Carlos Roberto. E eu trago para vocês o professor Cristiano Chaves e o professor Nelson Rival. Essa dupla, gente, é uma dupla top. Respeito todos os autores, mas o Cristiano e o Nelson, eles não vieram para brincadeira nesse curso deles, tá? Inclusive, eu tenho até aqui o de família deles, que é o 6. Então, assim, e eles são maravilhosos. Então, assim, top 1, Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona, Nelson Rosenval e Cristiano Chaves. Empatados. Top 2, Maria Helena Diniz. Tá? Ou Carlos Roberto Gonçalves, se você achar a linguagem da Maria Helena Diniz difícil. Top 3,
ou o Carlos Roberto ou a Maria Helena, se você achar a linguagem do Carlos Roberto já simples demais, né? Então, eu creio que com essa bibliografia vocês estejam muito bem munidos, tá? Com relação à disciplina, tá? Deixa eu só voltar aqui para mim. Quero voltar para mim. Momento. Stop share. Pronto, voltamos. É isso, gente. Só ver aqui mais uma última pergunta. Quero fazer uma pergunta. E o do Anderson, professor, não é bom também? Qual? O Anderson Scribe também. Professor Anderson, fascinante. O Anderson tá bem aqui. Tá bem aqui. Tá ali, tá por aí. A gente vai envelhecendo, a gente tem um déficit, a gente fica meio prejudicado. Seria doutrina, né, para a gente ler. Isso é doutrina. E onde, por exemplo, eu busco conhecimento com relação à jurisprudência a respeito desse assunto? Eu vou fazer uma aula, então, na semana que vem. Me lembrem, vou já colocar aqui no meu post-it. Pesquisa de jurisprudência. A gente vai fazer aqui. A gente não vai fazer uma aula inteira, tá, sobre pesquisa de jurisprudência, mas eu vou compartilhar a minha tela aqui e a gente vai fazer uma pesquisa na aula sobre um tema de obrigação. Fechou? Pode ser assim? Tá, ok. Pode ser. Tá. Então, tem site, por exemplo, o Jus Brasil, tem site que é o próprio site do STJ, que eu prefiro, que é o do Superior Tribunal de Justiça. E aí ele tem umas particularidades na hora da gente fazer a pesquisa, e aí eu ensino para vocês, tá bom? Gente, os votos, eles são aulas de direito civil, Então, assim, são coisas fascinantes. Só respondendo aqui uma última pergunta. Professor, na obrigação, o conceito de tradição é a entrega da coisa ao comprador, tipo compra e venda? Sim. O conceito de tradição é o conceito dessa entrega da coisa, esse ato da coisa sair da minha posse e passar para a sua posse, este ato é a tradição. E a gente vai ver que a tradição na coisa alheia, na coisa móvel, é pela entrega da coisa, né? E a tradição da coisa imóvel é pelo registro, pela escrituração, tá? Então, gente, a chamada, ela é logada aqui. Eu tenho as pessoas que entraram na sala do Zoom, eu tenho essa relação, tá bom? Então, nós temos alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certo. Clinton, alguma dúvida, meu querido? Não, professor. Tá certo a pronúncia do teu nome, né? Clinton. Tá certo. Tá certo. Tá bom. Então, ótimo. Gente, então, um grande abraço para vocês, tá? Até nossa aula da semana que vem. Nós temos a ementa da disciplina para postar, nós temos o upload das 2 aulas de hoje, nós temos a bibliografia que eu já passei para vocês, então eu já vou riscar aqui das minhas pendências, tá? E na aula que vem me cobrem da gente já começar a respeito, antes da gente começar a falar da pesquisazinha de quem não pode ser sujeito de uma obrigação, tá? Vejam o que vocês encontram aí, ou se tem alguma condição para ser sujeito de obrigação, tá? Façam essa pergunta. Quem não pode ser sujeito de uma obrigação e a condição para ser sujeito de uma obrigação, né? Se há uma condição. E antes da gente passar disso, tá? Vocês me lembrem, Lia, me lembra da gente fazer aqui rapidinho um tutorial de como pesquisar jurisprudência. Tá bom? Certo. Boa noite, Saulo. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Um abraço.
Beijo do Boa próximo noite a para todos. vocês. Ok, boa Boa noite, noite a gente. Boa noite, todos. professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado. Boa Até a noite. próxima Tchau, aula. tchau.